Sejam muito bem-vindos a mais um Meon Entrevistas e hoje estamos aqui com a Cris Uchoas, que é uma influenciadora, empresária, mãe, mulher, esposa. Filha Cris, amada. filha amada. Cris, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a Cris, gente, ela além de ter o grupo Shows, né, que presta diversos serviços, é muito focado em contabilidade também, você se posiciona como médica das empresas. A Uchoas, na verdade, ela foi se desenvolvendo e foi criando soluções empresariais, sabe. E aí a gente foi se posicionando desta forma. E a médica das empresas, né, eu acabei de contar aqui para ela, começamos com esse assunto, ela surgiu no programa O Mentor, que foi um Shark Tank muito parecido, né, do Danilo Magni. E aí, com todas as pílulas, tudo que eu fazia, ou algumas palavras que eu utilizava como, diagnóstico, como tratamento, como cura. Aí um dia o Fabrício, né, ele olhou para mim e falou assim: "Você é a médica das empresas", com aquele jeito todo maravilhoso dele. E aí nasceu a médica das empresas, eu fui patenteei essa marca, ficou um registro, eu acho que resumiu, de fato, o que a minha profissão é, né, eu falo que nós contadores, nós cuidamos de um corpo vivo chamado empresa. A empresa é um corpo vivo, ela precisa das todas as funcionalidades bem, para ela estar saudável, Uhum, para ela ter lucro, né. uhum. Assim como nós, se nosso corpo não está bem em alguma parte, a gente não está produzindo, deixando de produzir algo, então a gente está insuficiente, com déficit. Uhum. Então, basicamente é isso que acontece também com a empresa. A contabilidade e o universo empresarial vai além dos números, Vai além né. dos E aí como que você, entra na empresa, e aí você faz um diagnóstico é o inicial? diagnóstico. Como que É um funciona isso? diagnóstico como se fosse um raio-x, né. Como que é esse diagnóstico? Com os dados muito da vivência, que eu vou ter que sentar com o cliente e entender, com esse novo formato e visão, eu acho que até da minha identidade que eu descobri, que eu até falei: "Eu sou filha amada", quando eu descobri que eu sou filha amada do pai, e descobri meu propósito, que é servir através do meu conhecimento, que é um dom que Deus me deu, de identificar a empresa, enfim, eu descobri que é muitas vezes quem está doente é um empresário. Então a primeira pessoa que eu tenho acesso em um olhar clínico é o empresário. Como é que está a Sabine? Como é que está funcionando a Sabine? A empresa dela tem muito a ver com o que ela vive em casa. Se ela não está bem em algum momento, em alguma área, isso reflete de fato na empresa. Então esse é o primeiro contato. Eu vou identificar o que de fato faz. Hoje nossa conversa foi isso, eu falei: "Me conta aí, qual é o objetivo do Portal Meu? Onde Uhum, nós estamos? Para onde nós estamos indo?". uhum, Eu identificar isso, eu vou fazer uma leitura prévia e vou ver se essa empresa, ela tem esse resultado, ele respalda isso que o empresário está falando. Então, assim, eu estou falando que eu sou uma contabilidade com soluções, eu estou falando que eu sou médica das empresas. De fato, se você pegar meu cartão de CNPJ, isso está estruturado? Está falando isso lá? Então, estou com o CNAE correto? Estou na melhor opção tributária para pagar menos imposto dentro da legalidade? uhum, Tudo isso tem que estar de comum acordo com aquilo que eu estou te falando. uhum, Então, esse diagnóstico é para isso, para dar para eu visualizar como é que está, no em geral, a empresa e o empresário, uhum, porque os 2 caminham juntos, né. Nós que damos destino para os colaboradores, para quem está atrás. uhum. Então, se o empresário não está estruturado, isso de fato não acontece. Então, o primeiro ponto é o diagnóstico tributário e societário em geral. Uhum. Agora, você pegou num ponto muito real, que o empresário, ele reflete a sua vida pessoal na sua vida empresarial. Como que a gente consegue diferenciar isso? E aí a gente fez toda a preparação das perguntas, a gente vai mudar um pouco. Porque a nossa vida pessoal, ela é muitas vezes puxada, né? A gente tem questões, tem filhos, tem a rotina dentro de casa e a empresa também ela exige muito. Então, qual que é a sua dica para o empresário conseguir diferenciar e para ele conseguir impactar menos uma na outra? Eu falo, tem uma frase que eu sempre uso nos meus treinos de manhã, né? Não existe CPF fraco e CNPJ forte, e vice-versa, né? Alguém está com problema ali. CPF forte é CNPJ forte. Hoje, é comum falarem
Mas, de fato, faz muito sentido, as pessoas têm que cuidarem, que é do emocional. O nosso emocional precisa estar forte, né. Temos 5 áreas da nossa vida que elas precisam caminhar junto. Então, como que eu não levo problema, Cris, do meu CPF para lá? Eu estou cuidando da minha área espiritual? Eu tenho um alimento diário? Eu alimento isso, meu espiritual? O físico, eu treino, eu cuido da minha saúde, eu faço check-up, eu acompanho. Porque se você não olha para você, você não olha para a empresa. Lembra que o que a empresa é um corpo vivo. E aí eu cuido da minha área financeira, da minha família. E assim a gente faz caminhar. E aí o profissional caminha. Porque você chega na sua empresa preparado. Eu sempre falo, a minha rotina diária é: primeiro eu acordo e converso com Deus, tenho uma comunicação direta com Ele, falo: Senhor, o Senhor é o centro de tudo, o dono das shows, de tudo que eu vou fazer, que eu instrua, que eu sirva de provisão na vida das pessoas, que eu consiga servir através do meu conhecimento, e que algo eu deixe, por exemplo, hoje eu falo: o que, que eu posso agregar e trazer aqui para você lembrar assim, a Cris fez algo, ela plantou, ela deixou uma semente aqui, você vai ficar na lembrança, que é esse é o meu propósito, servir. Então, você caminhar todas essas áreas, você vai conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Se você chega aqui, você acordou no impulso, capotando, né? Já não conversou com Deus, não tomou um café direito, não treinou, não se cuidou, não viu nada. Você chega na empresa desmotivada. E aí você não consegue olhar para nada, porque você vai pensar aí que eu vou pensar se eu tomei um café, como é que está meu corpo, eu não me preparei para isso. E isso vai dificultando um dia, 2 dias, 3 dias, uma rotina, afunda o barco. Então, é mais você cuidar de si para você conseguir olhar para o seu negócio, porque reflete totalmente. Porque daí, se você não tem um processo, agora nós estamos acabando de implantar a ISO e eu posso te garantir isso. Se você não tem um processo inicial com você, você não tem um processo na empresa. Porque processo é uma instalação, é uma continuidade todo dia. Todo dia tem um padrão, né? E aí você consegue dar essa continuidade. Se você não tem, não consegue na sua vida pessoal, você levanta apagando incêndio naquilo tudo e aí não consegue. É, eu acho que, assim, eu não sei se você vai concordar, mas para mim faz muito sentido aquele dar, é uma pausa, né? Dá 2 passos para trás. Como que é? 2 passos. Um passo para trás para dar 2 para frente. Então você tem que esperar, respirar, ver, visualizar tudo com calma, para depois você conseguir ali dar aqueles 2 É uma passos. inteligência emocional, É, né? É você exatamente. trabalhar o seu emocional, preparar para você conseguir tomar a melhor decisão, porque no calor da emoção, só apagando incêndio, você não vai tomar a melhor decisão. Não. E aí, a gente fala um pouquinho das doenças silenciosas das empresas, né? Elas existem. E eu acho que esse momento que a gente passa, que é o pós-pandemia, a gente está tentando curar, mas é aquilo lá, né? Às vezes tampando o sol com a peneira, às vezes vendo só aqueles grandes buracos, mas esquecendo de tampar os pequenos também e ajeitar eles. Quais são essas doenças silenciosas e quais tratar primeiro, né? Qual que você acha que assim tende a ser o maior problema das empresas e como que a gente pode identificar ele? Eu posso te dizer com toda certeza que é o aculturamento. Aculturamento. Porque aquilo que faz, que trouxe você até aqui, ele só vai dar continuidade, só vai ter uma expansão se for replicável. E muitas vezes o empresário está focado no resultado e ele esquece de criar essa implantação de cultura. Então, voltando a falar do processo. Quando você não desenha o seu processo, isso não se multiplica. Então, vamos supor, olha, eu comprei morango e entregaram limão. Por que muitas empresas acontecem isso? Porque não tem o aculturamento. A pessoa tem até boa intenção. Ela tem a intenção de entregar aquele produto, de entregar o melhor serviço. Mas quando o time não está engajado, ele é silencioso, porque você vai ter a venda no primeiro momento, mas você não vai ter entrega. Isso é silencioso, porque você tem um contrato a cumprir. Então, você só vai perceber lá na frente. Então, ele demora para você perceber. E o segundo maior é o caixa com isso, porque você não se prepara, o seu caixa não. E como a gente tem eu falo isso porque assim, minha empresa também, a gente tem rotatividade, entra dinheiro, a empresa entra dinheiro todos os dias. Então, de fato, você não olha para o caixa em si. Como
Tá entrando movimentação, você tá tendo movimentação, tá entrando, você acaba não olhando para o caixa. E visão. Visão, V10 é 10 meses. Daqui 10 meses, ó, nós estamos agora em novembro, fechando o ano. Nós temos que ter uma projeção, nós estamos entrando num ano agora, sabe, muito preocupante. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, um ano cheio de feriado. Quem não se planejar para o ano que vem vai ter prejuízo. Empresas fechando muito mais. Porque ela não está preparada. E o time vai fazer o que sem cultura? Folgar. Ninguém vai trabalhar na mesma velocidade. Que precisa, né? Que precisa. Então, assim, desenhar isso para o time, colocar um dashboard, olha o nosso futuro, olha onde nós estamos indo, o que nós vamos fazer. É muito importante. Então, eu acho que esses dois problemas é o que mais acontece, o aculturamento E aí a gente entra numa das coisas que dentro da cultura é muito difícil, pelo menos assim, falando assim, diretamente da minha realidade aqui dentro do MEON, né? Eu não consigo transmitir, eu tenho uma dificuldade de transmitir o propósito. E o propósito, ele faz parte da cultura. Então, você vê aqui é uma empresa familiar, né? Sou eu, minha mãe, meu irmão e mais 14 pessoas fazendo todo o organismo acontecer. E é difícil a gente transmitir o propósito da nossa empresa, que tem muito, senão a nossa família não estava aqui dentro toda unida, né, junto. E aí é uma falha da transmissão da cultura. Você tem muito propósito e você transmite isso para os seus filhos também, né? Como que acontece toda essa transmissão dentro da sua empresa e dentro da sua família? Você está me falando aí, está vindo na minha cabeça muito claro, assim, qual que é o problema? O propósito, se você falar, você vai deixar pessoas para trás e você vai se impor. Então, você vai falar quem é você e algumas pessoas vão ficar para trás. Porque as pessoas que não estão engajadas, em 2023, final de 2023 para 2024, aconteceu algo surreal no escritório, não chutes. Saíram todos os colaboradores. Até a minha irmã e meu sobrinho que trabalham comigo ficaram um mês fora. Gente, foi assim, ó, efeito dominó. Teve uma limpeza. Por quê? Eu tive um novo posicionamento. E isso é bem claro. Então, assim, você gosta desse controle preto com bolinha? Não, eu não gosto. Para mim, tem que entregar isso aqui assim. O bichão tá aqui, trabalha comigo, sabe? Quantas vezes eu falo, não, não gostei. Sem dor. Não gostei. Não gosto assim. Não quero assim. Só que na hora que você colocar o seu propósito, você fica pensando, quem eu vou desagradar? Conta aí pra mim. Você não fala assim, ó, isso minha mãe não gosta, não vou poder falar. Meu irmão também, ainda mais uma empresa familiar. Meu irmão não vai gostar, ele pode não querer. Então você não coloca porque você não quer ser rejeitada pela sua família. Você tem um propósito, então você vai jogando o propósito devagarinho. Eu vou falar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso é posicionamento. Quando você deixar isso claro e falar assim, eu estou disposto a perder algumas pessoas por esse caminho, mas esse é o objetivo, porque senão a gente não vai chegar lá. Você vai colocar isso com mais clareza. Ó, o nosso propósito é fazer isso aqui, desta forma, e a gente precisa posicionar. Então eu vou ter que ir mais cedo, eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que deixar aquilo, eu vou ter que reduzir custo, eu vou ter que abrir mão de. Agora, é difícil formar equipe, assim. Não? Acho que é os meus cabelos. Eu tenho até um cabelinho Eu branco tenho. guardado, que foi de junho de 24. Juro por Deus, Você marcou a data. marquei a data do meu primeiro cabelo branco, porque assim, foi muito estressante. Foi muito estressante. Foi um ano que a gente conseguiu, graças a Deus, mudar bastante os rumos. Não, no formato que estava, a gente não ia conseguir continuar. E aí a gente criou um braço, né, que é um braço de eventos, um CNPJ distinto, mas que hoje sustenta todo, né, o MEON como um todo. E foi muito difícil. E eu fiz sozinha, porque eu não tinha equipe. Né? E aí agora eu tento formar equipe e é uma dificuldade gigantesca, porque quando você coloca os seus objetivos claros e as necessidades claras, a pessoa fica, não tá a fim de fazer. E aí? Ninguém não é porque é uma geração, né? É uma geração difícil. É poucas pessoas que vêm assim como o Cris, como essa moça que estão dispostas. Mas hoje é uma geração que não aceita ouvir não. Aí eu te falo do aculturamento, volta ali. Por que é difícil implantar o aculturamento? Porque as pessoas não estão dispostas mais. Elas não querem enfrentar a dificuldade que vai ser um não,
olha, não gostei, leva para o lado pessoal e não profissional. E quando você dá um feedback para o colaborador, é porque você acredita nele ainda. Uhum, Então você fala na intenção de que ele vai estimular e vai continuar. uhum. E acontece o efeito reverso. Ele fala: opa, ela não Tô gosta sendo de mim, criticado. estou sendo criticado, rejeitado. Mas isso no nosso cérebro é um instinto de defesa, de rejeição, Uhum, que foi implantado lá. E muitas pessoas não têm essa visão e tratamento. Então, uma coisa que me facilitou muito foi entender o perfil de como as pessoas funcionam. uhum, Isso eu tive que aprender com cursos, né? Foi difícil. Eu tenho 9 anos de Ochoas, mas desde meus 16 de liderança, eu entrei com 1 ano de que eu era menor aprendiz, eu já me tornei líder dos aprendizes. Então, a minha trajetória vai fazer aí 20 anos. Então, de liderança. E quantas equipes eu já estourei? Várias. Estou falando para você, eu consegui que saísse todo mundo. Então, assim, é desafiador. Por quê? Mas quando eu entendi como que as pessoas funcionam, por exemplo, tem pessoa mais harmoniosa, o feedback tem que ser diferente, ela é mais fiel, mais parceira. Tem pessoas que é mais, igual você falou assim, a Cris é influenciadora. Meu perfil é influente. A tendência é eu falar e interagir com você e criar um rapport que a gente vai fluir, uhum, né? E aí tem gente que é mais guerreirão, ela vai bater de frente e falar, não, eu não quero assim. Então, você entender que cada perfil funciona de um jeito, você vai saber como tratar. Eu tenho colaboradores que eu deixo ele falar e falar amanhã, depois de uma noite de sono, a gente vai conversar. É difícil, mas ele vai falar e eu vou falar assim, ó, te entendo sua dor hoje. Tudo bem, hoje eu tô com a agenda cheia, amanhã a gente vai conversar. uhum, Então, às vezes, esperar uma noite, no outro dia é diferente. No uhum, outro dia a gente acorda com a cabeça mais fresca, com outra visão. E muitas vezes a gente quer dar tanta atenção e resolver na hora. Não, eu vou resolver porque essa pessoa está assim. Não é o momento. uhum, Não é o momento na calor da emoção. uhum, Então, engajar uma equipe é saber que cada um funciona de um jeito. Não é levar todo mundo. Ah, eu vou levar todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. uhum. Então, não dá para levar todo mundo assim. Um você vai levar de um jeito, o outro você vai levar de outro, mas todos no meu objetivo final. O importante é eles saberem que todo mundo está aqui dentro de um propósito. Uhum. Como que um vai fazer e o outro vai fazer é indiferente se a gente chegar no mesmo objetivo. Agora, vamos fingir que eles não estão aqui por 2 segundos. Eu teve uma vez que já saíram todos também, não, a gente estava lá na Prudente Meirelles de Moraes, a gente estava saindo daqui do escritório do Elbor, se mudando para Prudente, e eu falei: "Vou revolucionar o negócio", e no momento que a gente revolucionou, todos saíram. Sobrou um, foi o Samuel. A Samuel deu 2 semanas e falou: "Ah, não, também tô indo". E aí depois a gente veio, reconstruiu toda a equipe. E aí teve uma pessoa em específico que eu fiquei muito chateada. E aí eu queria saber como que você lida com isso. Porque, cara, eu dei tudo para essa pessoa. Imagina, escola para os filhos, tudo, 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 Já tudo. passei Sabe? por Quando você vira o apoio, você quer, fala assim, não, eu vou conseguir fazer com que essa pessoa, ela vire minha parceira. Dá 2 semanas a pessoa sai. É difícil, eu não consigo muito bem lidar com essa frustração mesmo de não conseguir fazer uma equipe. Aí você tem vontade de tornar tudo tecnológico, porque não dá, né? Mas eu vou falar para você que da minha experiência eu já passei por isso e eu fui tratar isso. Então, eu vou te falar como empresária. Uhum, Às vezes a gente quer salvar as pessoas, sabe? uhum, E às vezes a gente está entregando aquilo que ela não quer. Quando você mais aprendeu? Na sua dificuldade. uhum, Como você estava dando em escola, deu isso, deu aquilo, não, não. Ela está falando assim, e a minha insuficiência como pessoa? Se ela me dá tudo. uhum, Onde que está o meu prazer de conquistar? Estava muito fácil. uhum, Então, para ela é mais fácil, tem pessoas que lidam com a dor, tem pessoas que estão acostumadas e a gente quer salvar a pátria. Eu falo isso, eu vim do nada, eu queria salvar todo mundo. Juro, eu queria salvar todo mundo. Eu era a salvadora da pátria. Eu falava assim, todo mundo vai comigo, igual a Miriam, vou de trem. Olha. Eu queria, Aham, mas não dá para ser assim no mundo corporativo, porque tem pessoas que não estão prontas, elas precisam lidar ainda com as dores delas. uhum, Ela precisa crescer com as feridas delas. E quando a gente tenta suprir isso, e aí é ruim para ela, ela fala: "Não, essa daí está sendo
ela se sente menor que nós, e não que ela estava somando com você, entende como ela sentiu? Uhum. Ela sentiu abaixo de você, e não que você estava trazendo ela para você. Uhum. Se você tipo, desse desafios, se você desse outras ferramentas que seriam o mesmo, olha, se você gerar tantos, eu posso te dar X. Era o valor da escola, mas você não ia falar, eu estou pagando a escola. Hum. Ah, se você fizer tal coisa, eu vou te gerar tal valor. Mas não era. Porque você fazer isso, você estava diminuindo. Eu estou te falando uma experiência que eu fui tratar e foi a mesma coisa. E hoje até me gerou um problema grande isso. Então, assim, isso acontece. É. Então a gente tenta salvar e levar todo mundo. Eu era assim, imagina, eu cresci, eu troquei meu carro, minha casa, com todo mundo comigo. Não dá, porque foi difícil chegar até aqui. E eu tive que meus processos. E tenho os meus processos. E como que a gente quer pegar a pessoa de lá e trazer? É diferente, né? Aí ela não reconhece. E até não é por maldade. Uhum. É por, igual eu te falei, ela se sente abaixo, menor. Aí você estava tirando toda a autonomia dela de poder fazer com as mãos dela, Uhum. né? Bom, e aí todo esse papo que a gente está tendo aqui, a Cris, ela também leva para as redes sociais dela. E aí você chamou muita atenção nas suas redes sociais. E você conecta com o público porque você é você e você coloca a sua cara lá. Como que é esse dia a dia de produção de conteúdo? Hoje é bem menos, eu acho, do que antes. Uma época eu acho que eu estava muito mais engajada, mas é uma coisa que eu pretendo sim voltar talvez de uma maneira diferente. Eu gosto muito, porque eu acho que eu falo no canal das pessoas, porque contabilidade não é legal, é uma coisa que você só paga, a gente é o contas a pagar da Receita Federal, contas a receber, né, da Receita. Então, quem quer falar de contabilidade? Ninguém. Eu falo isso lá para os meus colaboradores, eu falo, pessoal, quem só liga o cliente aqui porque ele realmente está precisando. Porque ninguém quer falar que a contabilidade é chato. Ninguém quer, né? Quando vem uma contadora, já pensa, tá chegando o guarda-livro aí, essa mulher da Receita Federal, não é? Então eu deito, ela vai falar que eu tô sonegando se eu contar isso para ela. Ela vai achar que eu tô sonegando e vai contar lá na Receita, né? Então eu trouxe de uma forma que eu enxergo, uma forma mais leve, uma forma que eu consigo falar assim para você, dá para a gente fazer acontecer. Isso faz parte do jogo, isso é seu corpo vivo, isso vai acontecer junto com você de uma forma leve, dá para fazer. Então, eu tentei trazer isso nas redes sociais para criar um canal de comunicação para as pessoas tirarem esse peso. Porque, inclusive, era um peso para as empresas. Eu não quero pagar imposto. Eu não quero ver imposto, eu não quero saber disso. Quando eu falo para você, nossa, se a gente tiver uma boa aparência no seu cartão CNPJ, se a gente tiver um faturamento, você consegue um capital de giro, você se posiciona no mercado assim. Você já fala, poxa, tá interessante esse papo. Eu vou conseguir um capital de giro, eu vou conseguir um posicionamento no mercado diferenciado, as pessoas vão me ver, eu vou criar uma marca, um valor no mercado, eu vou ter uma marca sem patentes, eu vou construir algo robusto, porque assim. CNPJ é intangível, empresa é tangível. E tudo que você pode fazer no CNPJ, que é de forma intangível, vai gerar um valor gigantesco no final. Por isso que muitas pessoas fazem vendas milionárias, porque elas enxergam o valor. Então, o Portal Meu tem a marcas e patentes, o Portal Meu tem isso, tem aquilo, que é intangível. Mas quando você coloca, ele deixa robusto. Isso no mercado tem muito valor, dá para você fazer várias operações. Você começa a ver. Então, acho que o meu canal de comunicação trouxe isso. Pode ser mais leve, não precisa ser tão chato. Pode falar no meu canal. Ela não fala só disso, ela traz isso de uma forma leve. Ela cria formas estratégicas de venda comercial, porque a minha visão é essa. O que eu fiz? Eu trouxe de outros clientes, então eu enxergo o seu negócio e falo, ó, dá para agregar aqui, eu já vivi isso, eu já tive isso de experiência. E eu trazer isso estimula, vamos mudar no cartão CNPJ, vamos alterar o PNAE, seu capital social está assim, a gente pode colocar, pode participar de licitação, pode fazer isso. Então, eu trouxe de forma diferente, isso me cresceu nas redes sociais e cresceu a procura. Hoje tem gente que entra no site, no Google, e conecta, LinkedIn, né, o Cris? Hoje, várias formas traz. Eu sou comercial, né? Eu não tenho comercial, não. Nunca tive.
Esse ano nós tivemos 70 empresas novas. Nenhuma com comercial. Nunca a gente bate na porta de ninguém. Sempre por indicação. E as pessoas que vêm mesmo, né? Através ou da TV, ou do Instagram, do Google, das plataformas. E eu tinha até separado aqui, né, que a contabilidade hoje muita gente vê como um custo e tem gente que pega essas contabilidades digitais, que elas são mais facilitadas, mas elas não oferecem todo esse tipo de análise, né? E é que acaba poupando o dinheiro do empresário, né? Na verdade, eu acho que é uma economia que não é inteligente, né? Você sentar com um contador, igual eu estou te falando, e ver o seu negócio de forma diferente, ele dá muitos gatilhos mentais e te posiciona de forma diferente. A Uchoas, ela foi desenhando o formato, e outro dia a gente recebeu esse feedback que eu gostei muito. Falaram assim, a Uchoas se tornou boutique. Porque é um tratamento que eu gosto de dar. Eu gosto de sentar na empresa e falar assim, me conta o seu objetivo. E se você pensasse assim? E se você fizesse isso? E depois a gente traz para a parte tributária, isso dentro da contabilidade. Como que vai ser? É reestruturação de negócio. Então, numa contabilidade online, ela faz um processo natural, que é a entrega de obrigações acessórias. Os nossos contadores temos 22. Eu também tenho essa esteira de produção. Mas isso é algo que eu te falei, nós somos o contas a receber da Receita e contas a pagar dos clientes. Então, é algo assim que tem que ser feito, porque senão tem multa de falta de entrega de obrigação. Então, se você tem uma contadora que tem uma visão comercial, estratégica, de posicionamento do seu negócio, ela vai te alavancar. Hoje a gente faz um desenho de como as empresas cresceram depois que estão na Uchoas, e a gente entrega isso para os clientes. Isso para nós, assim, para mim, é um prazer, uma motivação do meu propósito, porque eu estou aqui, né? Então é um trabalho diferenciado. Então, assim, eu não acho que são concorrentes as contabilidades digitais, e eu prefiro entregar esse trabalho que é diferenciado para o meu cliente. Tem a esteira? Tem a esteira. Tem gente que quer? Quer. Mas eu prefiro esse acesso direto. E assim, tem gente que não quer, só quer esse trabalho. E a gente atende lá dentro. Mas eu prefiro. Eu vejo o cliente, eu falo, deixa eu falar uma coisa, tal. Mesmo que ele não queira, ele tem esse suporte. Muito bom. E aí, então, quais são os próximos passos da sua marca, né? Da marca Uchoas? Vocês têm o jornal agora, vocês estão com a contabilidade, com essa assessoria empresarial geral. Onde você está mirando? Eu tenho um segredo de justiça. Eu tenho um segredo aí que eu não posso contar agora no momento. A gente está estruturando, mas a Uchoas, ela adquiriu um novo posicionamento no mercado. Isso trouxe várias frentes. Então, esse ano está sendo desta formatação. Então, a gente está passando pela ISO com o Inmetro, também colocando que todos os nossos softwares são apropriados de alta qualidade. Então, aqui no Vale, eu acredito que tenha 2 contabilidades só com a ISO 9001, que é de qualidade, controle de qualidade. E nós estamos posicionando para algo que vem muito grande no futuro aí próximo. Eu acredito que no final de 2026 para 2027. Ainda é algo sigiloso, nós estamos internalizando e nos preparando no mercado, mas ela vem se posicionando de forma boutique, um trabalho diferenciado e com um posicionamento diferente no mercado, com uma entrega diferente. Você sabe que eu trabalhei na Câmara Alemã de Comércio e Indústria em São Paulo, e então eu assessorava inicialmente os empresários vindos da Alemanha para o Brasil, e eles tinham algumas dúvidas, e uma das maiores dúvidas sempre foram as ISOs, né? E essa ISO eu achava muito engraçado, porque tem padrão até do pão francês na padaria. São tipos, tem uma tabela no pão, como ele é mais torradinho, aí tem a bolha do vidro que você tem que certificar e tudo isso, né? É detalhe, né? Nós estamos 1 ano implantando. 1 ano implantando, agora nós vamos passar pela primeira auditoria e no começo de fevereiro nós somos certificados. Mas assim, aconteceu o processo de fato em cada detalhe, né? A gente fez 1 ano de processo aí, então bem legal.
Saiu a Marcas e Patentes da Uchoas, da Médica, esse ano para nós foi fantástico, nós criamos o projeto do Imposto de Renda Móvel, que foi um sucesso, chegou quase 1.800 impostos de renda esse ano, atingimos uma marca gigantesca, foi assim, teve muito sucesso. Eu fiz várias coisas que eu falo, uau, eu dei conta. Já posso descansar. Hoje eu falei assim pro meu marido, acho que eu já posso descansar. Muito bom. E aí, para encerrar mesmo, uma dica para quem está começando a sua empresa, né? Se você olhar para você lá do passado, que você estava com a pastinha e o sonho na mão, o que você gostaria que tivessem falado para você? Que vai ser um desafio, que os 2 primeiros anos são de mão na massa, não tem essa, não tem lucro nos primeiros 2 anos, não tem, gente, porque são 2 anos que o seu lucro você tem que colocar dentro da empresa, tem que colocar como caixa, você tem que se dedicar a criar uma cultura forte. Os 2 primeiros anos vão ser sofridos. Então, você só vai ver lucro a partir de 2 anos, porque você vai entender o seu negócio, você vai entender seu público, para quem que você quer vender, qual que vai ser o seu diferencial. Isso tudo é um amadurecimento. Não tem, fórmula mágica para você ter sucesso. Você vai ter que 2 anos trabalhar ali full time naquele negócio, descobrir qual que é a sua cultura, descobrir quem que é o seu público-alvo, descobrir a sua região, descobrir o que você performa melhor. Isso tudo é nesses 2 primeiros anos. É um bebê em formação, uma empresa. E outra coisa, o mais importante, o mesmo travesseiro que você sonha pequeno, você sonha grande, é você que escolhe. Tem gente que já começa o negócio falando, se eu faturar 50 mil, tá bom. Gente, tá vindo 100 mil e você tá querendo faturar 50. Então, sonha alto, não põe um limite, não põe um limite pro seu sonho. Deixa fluir, sabe? Sonha grande. Eu lembro, eu vinha com o carro 1000, eu gosto de contar isso toda vez, na SP50, porque eu morava nos Freitas, e eu imaginava, se entrar 60 empresas, se entrar 70 empresas, e eu imaginava essas pessoas entrando. Isso, de fato, deu um boom. Ultrapassou. Hoje a gente atende, tem uma marca de passar mais de 667 clientes. Então, assim, é muita pessoa atendida pelo Shows. Então, você imagina que você rompe a sua bolha. Aí o seu nível de permissão é que vai permitir se você vai ou não. E é o seu travesseiro. Onde você está sonhando, é pequeno ou grande. Muito bom. Muito obrigada, Cris, Adorei. por estar aqui com a gente. Esperamos você mais vezes aqui no Meu. Gostei. Obrigada, gente. Obrigada por tudo e foi um prazer estar aqui.